Olá, meu nome é Heitor, eu sou gerente técnico da TotalCAD e hoje na Virtual Expo de Arcline a gente vai ensinar para vocês todas as ferramentas de documentação de vistas, cortes e fachadas e todo o detalhamento de uma maneira muito fácil e rápido. Então vem comigo. Como já sabemos, o Arcline é um software BIM que desenvolve projetos em 3D com uma qualidade muito boa. Para demonstrar isso para vocês hoje, eu vou mostrar as principais ferramentas de documentação que a gente tem no Arcline, que vai facilitar totalmente a maneira como você faz todo o tipo de corte, vista e fachada automática no seu projeto. Aqui, com o Arcline aberto nesta tela, a gente já tem todas as funções de visualização, de construção, interior, rascunho, dimensão, enfim, a aba de documentação. E é nessa aba que a gente vai trabalhar hoje e eu vou mostrar para vocês todas as ferramentas e tudo que o Arcline pode te proporcionar para facilitar os seus projetos em 1000%. Vamos lá então. Com o Arcline aberto eu vou abrir um projeto que eu já tenho aqui, tá? Então vou vir aqui e vou abrir este projeto simplesmente clicando no botão abrir. Aqui ele está perguntando se eu quero fechar o projeto anterior, que eu abri somente para fazer essa introdução. Então eu fechei e vou abrir o projeto que a gente vai trabalhar no webinar de hoje. Com esse projeto pronto desta maneira, então eu vou visualizá-lo em 3D. Então é uma casa simples que eu vou utilizá-la para fazer toda a minha parte de documentação. Eu vou começar gerando as elevações, tá? Então, se vocês repararem aqui do lado direito, eu tenho uma função chamada elevação. Nessa função de elevação, eu ainda não tenho nenhuma elevação criada. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Então, eu clico em elevação e seleciono o lado que eu quero criar essa elevação. Pode ser feito dessa maneira? Pode, mas aqui a gente está falando de Arcline, então simplesmente clique em elevação e automaticamente ele gera para mim a elevação leste, por exemplo. E aí a partir do momento que ele gerou para mim a elevação leste, eu tenho a elevação aqui agora para eu poder ativar e desativá-la quando eu quiser. Então essa é a elevação leste. Se eu quiser criar a elevação norte, eu clico e automaticamente ele criou para mim a elevação norte e adicionou aqui no meu navegador de projetos. Mesma coisa funciona com a oeste e a mesma coisa funciona com a elevação sul. Eu ainda tenho, claro, a possibilidade de criar de uma outra forma, clicando nela, nova elevação. E aí eu escolho o lado que eu vou visualizar. Certo? E aí, como eu consigo fazer isso? Ele me pede o ponto inicial da polilinha. Então, eu clico aqui e escolho o lado. E ele pergunta se eu quero criar a vista e eu clico em sim. E ele criou a vista exatamente da maneira que eu quis. No caso aqui, uma vista transversal no meu projeto. Bem bacana quando eu tenho algum ambiente pequeno e que eu quero visualizar um detalhe específico. Então eu consigo gerar automaticamente todas as elevações do meu projeto. Perfeito? E todas as elevações criadas ficam aqui. Elevação leste, norte, oeste, sul e a elevação 1, que foi a elevação que eu criei agora para vocês. Perfeito? E essas elevações têm todas uma questão de configuração. Como, por exemplo, qual vai ser o estilo dessa visualização? Então, todas até agora tá com linha oculta, né? Estão todas preto e branco, com linha e não aparecendo o que está atrás. Se eu quiser fazer diferente, eu quiser ela do modo realista com arestas. Cliquei em OK. Beleza, vou gerar uma nova elevação. Vou gerar uma elevação leste. Beleza, ele pergunta se eu quero ativar. Beleza, ativei. E aí ele vem em preto e branco, exatamente do jeito que ele criou. A elevação, esse daqui é a elevação leste no meu projeto. Ok, se eu quiser criar uma nova elevação neste projeto, então eu clico nova elevação, vou criar uma elevação aqui, visualizando para lá,
vou criar a elevação 2 e ele veio agora com tudo preenchido da maneira que eu pedi. Então, bloco, do jeito que está a laje, do jeito que está o drywall. Então, eu consigo ter a elevação no estilo que eu quiser. Ah, Heitor, mas agora eu quero mudar para outro estilo. Sem problema, eu venho em visualização, estilo de render, eu quero raio-x. Beleza, raio-x, eu estou visualizando tudo que tem atrás. Ah, Heitor, eu quero agora em linha oculta. Beleza, estou visualizando em linha oculta. Então eu consigo alterar todos os estilos da minha elevação, simplesmente clicando nela, ativei, venho aqui e agora eu quero essa daqui como realista. Beleza? Eu tenho a elevação do jeito que eu quiser. Beleza? Então bacana. A primeira coisa que a gente viu é a elevação e eu acredito que vocês tenham a ideia que isso já é fantástico. E agora então a gente vai criar a vista das paredes. E como eu crio essa vista das paredes, tá? Então eu tenho aqui toda as minhas opções, né? Onde eu posso criar elevação única, então eu posso criar a elevação de uma parede. Para criar uma vista de parede única, como eu tinha dito, é bem simples. Eu vou criar uma vista de parede única no primeiro piso para vocês verem como é fácil eu trocar de um piso para o outro. Então, no primeiro piso, por exemplo, eu vou criar a vista desta alvenaria aqui, onde simplesmente eu clico nela, vista de parede única, seleciono a alvenaria. Na verdade, eu vou escolher a outra, vista de parede única, seleciono a alvenaria e escolho o lado. Então, este lado, clico em Enter e ele vai gerar para mim a vista que eu quero. E aqui está. Essa daqui é a vista daquela alvenaria. Mas, Heitor, eu quero gerar todas de uma vez. A gente está falando de um software BIM, um software muito bom. É isso mesmo. É muito simples. Eu tenho a função de gerar tudo de uma vez. Cliquei, escolho o lado de visualização. Ele vai ocultar as linhas para mim. E perfeito, eu gerei a elevação de todas as alvenarias de uma única vez. É claro que esse demora um pouco mais, no final eu estou desenhando, nesse caso 4, mas pode ser 10, 15, dependendo de como está o meu ambiente, né? Então por isso que eu falo, o Arcline, ele é um software muito rápido e muito fácil de trabalhar. Com as alvenarias desenhadas, eu tenho todos os detalhes das vistas da minha alvenaria criado de uma vez só. Isso é fantástico, né? E aqui a configuração eu consigo configurar como eu quero a visualização, se eu quero com linha, se eu quero como imagem, se eu quero com o tipo de visualização, a mesma coisa que a gente fez com as elevações, eu consigo fazer aqui o tipo de visualização que a gente vai visualizar. Beleza? Então aqui a gente já tem as elevações e essas elevações, interessante é que elas vêm para cá como linhas mesmo, né? E não como uma imagem que acontecem nesses outros softwares. Perfeito? Agora a gente vai falar sobre os cortes. Os cortes eu vou deixar vou apagar essas elevações, melhor, e vou utilizar aqui a ferramenta de corte. O corte a gente sabe que em software CAD ou em outros softwares é muito difícil de criar e muito mais difícil para editar também. Aqui não, no Arcline é muito simples. Então eu seleciono a configuração só para ver como é que tá. Então ele me fala qual vai ser a letra, se vai ser corte A, B, C, se vai seguir uma ordem, o como que vai ser visível, se vai ser em imagem ou vetorial, ou linha escondida, sobreado. Então a gente vai fazer das duas formas, tá? Então eu vou fazer primeiro com linha escondida, que é interessante. Então vou lá, cliquei, seção, escolho aonde vai passar e o lado que eu quero visualizar. Ele já gerou para mim o corte da maneira que eu quis. Perfeito? Vou finalizar aqui e beleza. Agora eu vou fazer o corte novamente. O interessante é que tudo isso que eu estou fazendo, tá? Ele automaticamente já vai para o meu navegador de projetos. Então, se eu for aqui no navegador de projetos e olhar em vista, eu tenho as vistas que eu criei anteriormente. Elevação. E a mesma coisa vai acontecer com o corte, tá? Tudo que eu fizer aqui vai aparecer no meu navegador de projetos. Então vamos lá. Seção. Na verdade eu vou alterar agora a configuração porque eu quero que ela tenha não a linha escondida, que ela seja um modelo realista sem arestas. Beleza?
Então vou lá, seção, de um lado, do outro, e escolho o lado que eu vou visualizar. Beleza, ele fez aqui o realistas sem arestas. Sem arestas divisoras. Ficou um pouco estranho? Heitor, ficou um pouco estranho. Sem problema nenhum. Eu vou finalizar aqui. Se eu clicar aqui, eu consigo rotacionar e ele edita lá, tá? Mas não é isso que eu quero. Eu vou apagar este corte. Então cliquei, apaguei o corte. Vou lá em seção de novo. Venho aqui, configuração. Eu quero realista, mas com arestas. Beleza, cliquei, seção. O lado que eu quero, beleza. Agora bem melhor. E ele já fez o corte para mim exatamente do jeito que eu quero. Então assim, é fantástico a facilidade e o jeito que eu consigo trabalhar com o Arcline diretamente no projeto. Beleza? Então eu tenho os cortes, todos os cortes do meu projeto já estão aqui. E depois disso a gente ainda tem uma série de ferramentas de corte, como por exemplo, seção segmentada, onde eu simplesmente posso fazer um corte, por exemplo, nesse estilo, onde eu tenho uma seção seguindo basicamente uma polilinha que eu acabei de criar. E aí o meu corte fica visível desta maneira. Então eu ainda posso criar uma seção horizontal, onde eu escolho a altura desta elevação, a altura que essa elevação vai passar. Então vou clicar em OK e ele aqui gerou para mim a elevação visualizando de cima. Então como se eu fosse criar aqui uma planta baixa, claro, mas com todas as texturas disponíveis. Como se eu estivesse trabalhando com uma planta humanizada. Perfeito? Então, depois de utilizar todos esses cortes, eu vou tirar aqui só para não ficar muito poluído, tá? Esse corte que eu criei. A gente ainda consegue ter uma facilidade imensa para criar tabelas, quantitativos e uma série de coisas. Agora, por exemplo, eu vou criar um quantitativo desse projeto. Quando eu clico aqui em quantitativo, eu tenho uma série de opções. Eu vou criar em Excel. Em Excel eu escolho o que eu vou criar, tá? Então eu vou criar primeiro um cálculo da construção inteira, que isso é viga, coluna, forro, o guarda-corpo, a laje, parede, tudo que eu tiver no projeto que for da área da construção. Então eu vou colocar aqui Expo, certo? E ele já abre para mim. Então eu tenho aqui todas as informações que eu poderia ter preenchido lá no começo. As listas de paredes por camadas, com tamanhos específicos e área de pintura e tudo que eu tenho em todas as alvenarias do meu projeto. Todas separadas por andar ou por que eu quiser. Então aqui está por ID, mas pode ser por andar. Eu posso escolher como eu quero que essa alvenaria fique classificada. As lajes do meu projeto, também classificada do jeito que eu quiser. Então aqui eu tenho 3 lajes por camadas e as áreas de cada uma. A escada, quantos degraus, a inclinação, a elevação dessa escada, o guarda-corpo, o forro, a lista de janelas, lista de colunas, lista de vigas, lista de portas, lista de itens gerais, que aí eu tenho uma cadeira externa, eu tenho um móvel, eu tenho uma mesa de centro, um sofá da sala, um rack. Então ele me gera o quantitativo de tudo. Mas não só isso. Ainda pode ser mais detalhado, Heitor? Sim, pode ser mais detalhado. Como? Então eu quero gerar o quantitativo, por exemplo, do revestimento. Somente do revestimento. Então cliquei, vou colocar aqui. Eu vou deixar com o nome de revestimento 1 mesmo e vou salvar. Beleza, ele vai abrir aqui para mim e eu tenho todos os revestimentos detalhados, com o tamanho deles, a área em que eles vão ser adicionados, o total de peças que eu vou usar desse revestimento. E aqui, então, nesse revestimento aqui, eu vou utilizar 0, então vou utilizar 0 partes inteira, 2 partes e 0 fragmentos. E aqui eu tenho a área exata que cada piso vai ocupar e aqui o detalhado, exatamente o tamanho de todos os pisos. Legal, né? Então, por exemplo, eu vou precisar de 8 pisos
de tamanho 100%. Eu vou precisar de 2 pisos no tamanho 100 por 49. Vou precisar de 24 pisos no tamanho 40 por 40. Assim, já vem mastigadinho. Eu já posso mandar para a obra, o cara já cortar e já está tudo pronto, entendeu? Se eu quiser adicionar um preço, eu posso vir aqui, ou em área mesmo, 7 metros quadrados, eu venho aqui e adiciono que o metro quadrado desse piso, o cara colocado, é 100 reais, 120, 200 reais, e eu já tenho o valor total que eu vou gastar na colocação do piso. Fica muito mais simples de gerar todo esse quantitativo. E além disso, esse quantitativo pode ser feito em RTF ou só uma lista gráfica desenhada no próprio software. Seleciono, vou desenhar aqui e aí ele desenha uma lista gráfica no próprio projeto. Desenhado desta forma, como todas as listas de, por exemplo, de porta, com nome, tamanho, altura, largura e especificado. Todas as alvenarias com tamanho, altura, tudo especificado da maneira que tem que ser. E isso é fantástico. Depois disso, depois de gerar tudo isso, todos esses quantitativos, eu ainda tenho a possibilidade de gerar tabelas. Por exemplo, eu quero saber eu vou apagar aqui para não ficar muita coisa. Eu quero saber todas as tabelas de porta, por exemplo. Consigo? Consigo, simples assim. Vou apagar, beleza? Tabela, eu quero saber todas as portas que eu tenho. Primeiro eu vou definir ela aqui. Então eu seleciono, eu quero de elementos arquitetônicos, portas. Tá, o que vai ter? Vai ter andar, instância, nome, quantas, beleza, e a área. Perfeito, apliquei, venho aqui, tabela, colocar tabela de portas, ok, o jeito que vai sair e pronto. Todas as portas no piso 1, dividido por térreo, piso, como que é essa porta e a quantidade total. É fantástico. E ainda consigo definir essas tabelas de forma com que eu tenha o que eu quiser. Então na porta eu coloquei só essas duas instâncias. Então vou tirar aqui visível, beleza. Vou tirar aqui, beleza. E eu não quero que apareça contar. Beleza. Vou colocar que eu quero tudo isso visível. Beleza. E vou calcular isso daqui também. Apliquei. Como que eu quero que isso aconteça? Então vai aparecer nome, contar. Beleza. Aqui o andar. A instância não me interessa, então vou colocar a área. Beleza. Ok. Coloquei. E aí ele já me dá mais informações do que eu tenho lá. O tamanho nominal da porta, a instância ID, tudo que eu quiser eu consigo gerar nessa minha tabela. De tudo, tá? Então, de janela, mesma coisa. Janela com os tamanhos e a elevação que ela está, com o desenho e o andar que ela está. Então é muito fantástico a questão dessa tabela, onde eu posso salvar no Excel também. E aí eu ainda tenho algumas questões muito importantes, como por exemplo as tags. Quando eu clico em tag, eu vou voltar para o piso térreo e eu quero tag, por exemplo, nas portas. Então eu simplesmente clico aqui. Ele me deu a opção, eu seleciono o que eu quero e ele vai me gerar o ID, a altura e o lado que eu estou trabalhando. No caso aqui a parede, né? Então cinza claro no interior e no exterior. Beleza? Vou apagar. Voltemos lá. Então tag do que eu quero colocar, tá? Então eu vou colocar Quick Tags. Simplesmente escolho a escada ali no caso, piso, escada normal, quadrado, espiral, perfeito. Já está aqui colocado a minha tag. Eu ainda posso criar tags, tá? Então, tags, por exemplo, de elementos arquitetônicos. Tags para parede,
Vou colocar para porta, tag para, vamos deixar na parede mesmo, tag para porta, para parede. Seleciono o que eu quero, então aqui está visível ID, altura, não quero o acabamento e nem o material, só quero a altura dessa minha porta. Vai começar com H? Pode ser H mesmo, mas eu poderia colocar altura mesmo, escrever altura 2 pontos. Beleza? Apliquei, vou dar um OK, seleciono a parede que eu quiser, no caso essa, vou lá, né? Tem que clicar em tag, selecionei a parede, pronto. Agora só vai aparecer a altura, e eu escrevi a altura 2,80 e pronto. Aí, turma, tem que clicar em um por um para fazer. Não preciso clicar em um por um, eu simplesmente venho aqui, place tags, parede, aplico, OK, aonde eu quero e OK. E aí eu posso simplesmente ir clicando ou clicando um por um e escolhendo aonde eu quero adicionar. E se eu seleciono uma coisa que não é parede, ele fala, ó, não é o que você está tentando fazer aí não. E assim eu vou gerando as tags e coloco aonde eu quiser. Colocar em todos não marcados, eu simplesmente clico, aplicar, OK, OK. E ele gera todas as tags em todas as paredes que eu não tinha feito. Como se gerasse as tags automaticamente. Beleza? Isso pode ser tag para qualquer coisa. Então, ó, parede, janela, porta, tudo pode ter uma tag. Todas as vigas e assim por diante. Beleza? Então é assim que a gente trabalha com as tags. E a gente ainda tem uma questão para detalhar o nosso projeto, bem interessante, que é o callout. Então vou configurar ele aqui e como ele pode ser. A camada, ou como ele vai aparecer, isso é bem básico. Quando eu clico nele, eu quero um callout de retângulo, então é como se eu criasse um detalhe aqui. E aí ele gera para mim um detalhamento já desta área. E aí, o como eu vou visualizar também vai depender do que eu colocar aqui. Eu posso visualizar assim, eu posso ir lá e alterar para visualizar do jeito que eu quiser. Seja ele em linha, seja ele com imagem, exatamente como eu fiz com todos os outros. Entenderam? Vou mudar a visualização aqui para realista. Beleza, então eu já tenho tudo isso e eu vou mostrar uma coisa que é muito interessante. Eu vou apagar isso daqui, tá? Para não me atrapalhar nessa nova explicação. Por quê? Porque eu vou mostrar uma coisa bem interessante para vocês, tá? Não estava nem no script, mas eu achei interessante mostrar, que é a dimensão, tá? Então eu consigo cotar aqui todas as paredes com um botão só. Então cliquei em OK, seleciono meu projeto inteiro, dou Enter, escolho onde vai ficar minha cota e pronto. Eu tenho meu projeto cotado automaticamente de maneira totalitária. Então o ArcLine me permite fazer projetos e detalhes e cortes e vistas e tabelas e quantitativos, tudo de forma automática em um único botão. E da maneira que eu quiser visualizar, seja ele em linhas, seja ele de modo com textura, seja ele sombreado, de modo realista, em X-Ray, da maneira que você quiser. Sendo assim, a documentação do seu projeto fica cada vez real, muito mais real e cada vez mais fácil. Muito obrigado para quem participou desse webinar. Qualquer dúvida, a gente vai estar aqui no link que o pessoal vai passar para vocês. No aguardo somente para entender as suas dúvidas e tirar ao vivo. Aguardo vocês lá. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.